Bom, boa tarde. A gente vai falar sobre propriedades da matéria. Mas antes de falar sobre as propriedades da matéria, eu quero explicar alguns conceitos básicos sobre sobre essa matéria. Então, primeiro, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um determinado espaço na Terra. Então, o que podemos definir como matéria? Matéria é um lápis, um estojo, qualquer coisa assim desse tipo. Tudo que ocupa espaço. Então, tá. E o que mede essa quantidade de matéria? O que mede a quantidade de matéria a gente chama de massa, que a gente pode medir em quilos, gramas, não importa. E o espaço ocupado a gente sempre mede por volume, é as coisas mais normais que a gente mede. Então, através disso, a gente pode calcular a densidade de qualquer coisa, uma bola de boliche, qualquer coisa, a gente consegue calcular a densidade através da quantidade da matéria e volume ocupado, espaço ocupado. Então, a forma de densidade é, então, massa. Aqui, como vocês podem ver, aqui a quantidade da matéria é massa sobre volume. E depois disso, para a gente entender os processos de fusão e ebulição, a gente precisa também estabelecer o que são propriedades intensivas e propriedades extensivas. As propriedades intensivas não dependem da quantidade. Um exemplo das propriedades intensivas, que são propriedades intensivas, são a densidade e a temperatura. Agora, propriedades extensivas, elas dependem da quantidade, elas precisam de uma quantidade, como o volume e a matéria. São propriedades extensivas. Agora, para poder falar da sublimação e de todos os processos físicos, os mais normais em si, que fazem parte, eu vou estar aqui falando um pouquinho desses processos de mudanças de estado da água, mas em si, mais ou menos. Então, tá. Então, o processo de estado sólido para o líquido se chama fusão. O processo do líquido para o gasoso se chama vaporização. Porém, na vaporização, a gente pode encontrar também a evaporação, que é um processo mais lento, tipo aquela pocinha de água. A gente pode encontrar a ebulição, que a gente encontra pequenas bolhas na panela quando você vai cozinhar para macarrão. A gente pode encontrar a calefação, que é muito mais rápido. Sabe quando você pega uma panela quente, aí você espinga aquele, joga um pouquinho de água e faz aquele barulhão? Então, esse é o processo de calefação, tipo, ela evapora muito rápido, então essa é a calefação. Agora, um processo muito conhecido que é bastante dos vestibulares é a sublimação, que é daquele veneninho, da naftalina, que ela sai do processo, que ela sai do processo sólido, do gelo, ou seja, qualquer coisa assim, e vai direto pro gasoso. Então ela sai do sólido direto pro gasoso. Isso cai muito, a solidificação. Também podemos falar, além disso, do processo gasoso para o líquido, que é a liquefação ou condensação. Tem que lembrar bastante de condensação para não esquecer, hein, galerinha? Porque liquefação fica, condensação não. E outra coisa que também ocorre é do líquido para o sólido. Isso se chama solidificação. Essa aí é mais facinho. Solidificação, você vai lembrar do líquido para o gasoso. E agora a gente pode falar das formas, forma e volume. Tipo assim, o que ocorre, se a forma varia ou não varia? Então, a forma do sólido é fixa e o volume é fixo. Por isso, um gelo, quando você tira da geladeira, ele vai ficar aquele formato, até derreter e virar líquido. Que aí já vai uma diquinha, ó. Se ele é líquido, a forma dele varia. Porque, ó, eu posso colocar aqui numa garrafinha, posso colocar em um copo. Então, varia. Já o seu volume é fixo. Se o que eu tenho 500 ml de água e eu colocar para um outro copo que tenha outro copo que caiba 500 ml de água, vai continuar o volume fixo, porque é 500 ml de água, mas só a sua forma pode mudar. Ó. Aqui vai estar uma garrafinha rosa, ela vai estar em um copo mais redondo. Agora já o gasoso varia de qualquer modo, porque não tem como a gente guardar, não tem como a gente fazer nada. Então, sua forma e volume variam. Até por isso que as moléculas são mais agitadas nos gasosos, os líquidos são mais ou menos, os sólidos são bem fixadinhos.
Agora nós vamos falar sobre o diagrama de fases, que cai bastante em vestibulares e a gente quase nunca não entende. Primeiro, a gente tem que saber que o diagrama de fase, ele tá indicando pra gente no eixo X a temperatura e no eixo Y a pressão. Então, vai mostrar as mudanças de fase, para mostrar o equilíbrio dinâmico das fases, tipo, onde tem o ponto de equilíbrio. E primeiro a gente tem que falar sobre esses pontos. O ponto triplo que se concentra no meio é o estado de equilíbrio dinâmico dos três estados, ou seja, esse ponto bem no meio é o equilíbrio dos três estados. Agora, já esse ponto lá em cima é o ponto crítico. O ponto crítico a gente não consegue falar se ele é líquido ou gasoso. Nesse ponto a gente não consegue falar. O ponto triplo é o equilíbrio dinâmico dos três fases, sólido, líquido e gasoso. Depois dessas informações, a gente tem que também lembrar que quando não tiver o sólido, líquido, gasoso mostrando lá, só dá o gráfico, você tem que lembrar que primeiro vem o sólido, o líquido e depois o gasoso. E entre esses meios aqui, saber a sua troca, ou seja, tipo assim, no gasoso, se eu tiver, vamos supor, número 1 no gasoso, se eu aumentar a pressão dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar sólido. Aumentando a pressão, o gasoso vira sólido. Ou também pode virar líquido, demanda de onde ele se encontra no eixo X, que é o T. E também na pressão, vamos supor medir para pressão, vamos supor que tá lá bonitinho, minha pressão diminui do sólido. O que vai acontecer? Vai virar gasoso. E eu tenho que saber que nem aqui, ó. Ou suponha, eu tô lá pressão constante e temperatura variável. Se a minha temperatura do sólido variar, o que vai ocorrer? É isso mesmo, ele vai virar líquido. Então é assim que a gente vai vendo esse gráfico, para ficar mais fácil. Agora eu vou falar uma coisa que também é muito importante, que são as transformações. As transformações, elas podem ser físicas ou químicas. Quando for físicas, a identidade delas não mudam, ou seja, a substância que está ali sempre vai ser aquela. E um exemplo disso são os estados físicos, como o gelo. O gelo não é feito de água? É feito de água. Quando ele derreter, vai virar água. E depois, vapor. Mas sempre vai ser o que? H2O. Então, sempre vai ser isso. A substância não vai mudar. Agora, também pode mudar de forma e volume, igual a água e o gás. Agora já as transformações químicas formam novas substâncias, ou seja, não vai ser mais aquele, não vai ser mais água. É como se eu tivesse água ali e mudar para água oxigenada, é uma substância diferente. Acrescenta mais hidrogênio, né? E o que pode, como a gente pode identificar essas mudanças químicas é através da cor, liberação de gás e energia ou absorção em forma de calor. Ou seja, os processos endotérmicos e exotérmicos também são considerados transformações químicas. Agora a gente também precisa saber um conceitos bem basiquinhos, tipo substâncias simples. O que são substâncias simples? Formadas pelo mesmo átomo, ou seja, O2, H2, tipo, são formadas pelo mesmo átomo. Não tem outro átomo diferente ali dentro da molécula, vamos dizer. Tá, e agora alotropia. Alotropia é bem simples. E elas são substâncias simples, aí que eu acabei de explicar, O2, H2, diferentes. Então, tipo, elas são formadas por substâncias simples diferentes, mas pelo mesmo elemento. Ou seja, tipo, a substância não vai ser igual. Não vai ser igual, porque vai comparar uma com outra. Ou seja, são formadas por substâncias simples, mas diferentes. Tipo assim, vai ser quando a gente comparar O2 com O3. Elas são substâncias diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento. Isso é importante, hein? Então, o que é a alotropia? Substâncias simples, mas diferentes entre si, porém formadas pelo mesmo elemento. Lembra do O2 e do O3. E também agora eu vou falar mais sobre os estados não, vou falar mais sobre as misturas, para a gente saber identificar a diferença das misturas e tudo mais. Então, vamos ver aqui. Aqui eu desenhei um exemplo de um copo com água e álcool, essa parte líquida, na parte sólida areia e o gelo lá flutuando.
Então, para a gente lembrar certinho, misturas homogêneas, heterogêneas, homogêneas uma fase, heterogêneas. Então, aqui como você pode perceber, quando a gente vê essa mistura homogênea, ou seja, água e álcool, é uma mistura homogênea, não dá para ver separação de fase. Mas agora, quando a gente comparar a água e o gelo, há separação de fase, ou com a areia mesmo. Então, a gente tem que lembrar que essa substância aqui possui que essa mistura possui 4 substâncias. Como assim 4 substâncias? Possui areia, água, álcool e gelo. Possuem essas 4 substâncias: areia, água, álcool e gelo. E elas possuem 3 fases, porque a gente consegue enxergar 3 fases. Ó, a gente consegue ver um sólido, um líquido e outro sólido, mas só que porém boiando, né? Você tem que contar as fases. Beleza. E eu coloquei um negócio aqui para fixar bastante na nossa mente, que é eu fui Zebu. Então, isso é para quando temos misturas e a gente for olhar os gráficos. A gente tem que lembrar que eu fui Zebu, mistura eutética, ou seja, a fusão não varia. A fusão é constante e a ebulição varia. Então, eu fui quer dizer o quê? Eu fui. Então, mistura eutética. A fusão não varia, a ebulição varia. Isso vale muito para depois ver os processos de decantação, cristalização. Vale bastante contar. Agora, zebu. O zebu é das misturas, as misturas azotrópicas. As misturas azotrópicas, esse bu que fica no final, quer dizer que a ebulição é constante e a fusão é varia. Então, o que a gente tem? Eu fui zebu. Ebulição. Eu fiz zebu, peraí. Mistura eutética. O que acontece com a mistura eutética? A fusão é constante e a ebulição varia. Agora, zebu é a mistura azeotrópica. O que acontece na mistura azeotrópica? A ebulição é constante, a fusão varia. Tem que decorar isso aí, ficar na cabecinha de vocês. Agora vai. Vamos para outros processos aqui embaixo para nós podermos falar mais. Cortar um pouquinho, mas não tem problema. Ó, esse processo aí é decantação. Ela separa misturas heterogêneas, mais de uma fase. Quais são os que elas mais separam? Separa sólido de líquido e líquido de líquido. Decantação é igual o processo da água do mar. Você deixa lá nos tanques de água, aí vai evaporando com o tempo e você fica com sal. Isso é um processo de decantação. Outro processo também de decantação que a gente pode falar é o do funil de bromo, onde se separa óleo de água, por causa de suas densidades. E também pode falar que a centrífuga acelera o processo da decantação. A centrífuga lá da sua máquina acelera esse processo. Entendeu? Tipo, vai saindo a água, sujeira, decantação. Vai deixando, ele acelera lá até que o sólido fique no fundo. Tá. Outro processo agora que a gente vai falar é sobre a filtração. A filtração, assim como a decantação, também é uma separação de misturas heterogêneas. Porém, só com sólido e líquido. Então, na decantação, o sólido podia ser mais pequenininho, na filtração nem tanto, porque vai correr através do papel de filtro, que é o que a gente usa no café, no chá, para filtrar as coisas. O óleo sujo, que a sua mãe faz você limpar. Mas tá bom. Aí agora, outro processo que eu vou falar é sobre a evaporação ou destilação simples. Presta atenção, evaporação ou destilação simples. Ela também... Não, ela é diferente da decantação, da filtração, ela separa misturas homogêneas, ou seja, uma fase, e a decantação e a filtração tinha 2 fases, né? Você conseguia identificar a diferença. Já a evaporação e destilação simples é homogênea, uma fase. Não tem como, gente, não tem como você ver que tem mais de uma coisa ali. E normalmente ela separa substâncias sólidas e líquidas, ou seja, quando elas se misturam muito. Um desses exemplos
Não, tá. Eu falei lá nitrogênio, eu falei água do mar e eu falei errado, gente. Tá errado. Nitrogênio não pode ser água do mar porque você não consegue ver o sal do mar. Então tem que ser outra coisa, porque é heterogênea. Antes, desculpa, eu não tive negócio pra coisar. Mas não é decantação. No caso, que ele seria evaporação ou destilação simples, tá? Desculpa aí. Porque vai separar sólido e líquido. Isso seria um exemplo da água do mar, porque tem as pequenas gotículas. E como é homogênea, uma fase, então tá certo. Então essa é evaporação e destilação simples. E vai separar sólido e líquido igual a água do mar. Ah, e um exemplo de bom separação, quando aparecer lá, vocês já vão tacar, tipo, evaporação e destilação simples. É bico de Bunsen. Bico de Bunsen. Ah, e também é bom lembrar que no final fica com as duas substâncias. As duas substâncias no final. Ou seja, não vai perder nenhuma substância vai perder. Isso vai ficar com as duas no final. Agora, a destilação fracionada. Diferente da destilação. Não, igualmente, a destilação simples ela é homogênea. Mas ela se difere porque a separação de líquido e líquido. Ou seja, na destilação simples ocorre o processo de sólido e líquido, a separação entre sólido e líquido. Na destilação fracionada ocorre a destilação de líquido e líquido. Ah, tá. E você tem que lembrar que não separam a mistura azeotrópica. Por quê? Lembra do eu fui zebu? Porque na destilação fracionada a gente vai precisar da ebulição para a temperatura de ebulição para diferenciar as substâncias, para separar as substâncias. Porém, eu lembro do eu fui zebu? Nas eutrópicas, substâncias, misturas azeutrópicas, a ebulição é constante, ou seja, a mistura, as duas têm o mesmo ponto de ebulição, não vai ter como separar, elas vão permanecer juntas. Então, lembra, destilação fracionada não serve para misturas eutrópicas, corta. Então, destilação fracionada, homogêneas. Lembra, uma fase, uma fase, uma fase. Sempre a destilação é uma fase. A destilação simples é sólido líquido, destilação fracionada líquido líquido. Ah, e para lembrar da destilação fracionada, lembra do petróleo, sempre. Destilação fracionada petróleo, que fica lá, que sai gás natural, sai. Não, sai graxa, sai negócio pelo asfalto, esqueci o nome, mas sai isso aí também. É o último que sai combustível para avião. Então, tudo isso sai. Aí, lembra da coluna fracionada. Sempre que a coluna fracionada, petróleo, pá, PT, tudo. Agora a gente vai falar sobre a recristalização. Bom, a recristalização é um processo difícil de se explicar. Mas o importante você lembrar é que é mistura entre dois sólidos. Dois sólidos. E ele é baseado na solubilidade de produtos em impurezas em diferentes temperaturas, ou seja, no final eles vão formar cristais, mas é mais ou menos assim. A recristalização, a gente, quando com a substância aquecida, pode ser, não sei, água, alguma coisa. Eu vou acrescentar a água e a substância vai formar, vamos supor, os dois sólidos vão formar líquidos, vamos supor. Os dois sólidos vão formar líquidos. Porém, quando essa substância está fria, eu não posso jogar a mesma coisa, vamos supor, a água, vamos supor, se eu jogar a água nelas e elas ainda assim se desfazerem, eu não posso usar essa substância, só posso usar quando eu aqueço elas e jogo, ou seja, então se eu jogar a água em um ferro, a temperatura no frio e na água e ferro no frio e dissolver, eu não posso usar essa mistura. Tem que ser como? Você vai jogar a água em temperaturas elevadas, com o ferro em elevado. Você vai jogar a água e aí vai fazer a mistura. Agora, se eu tiver frio e eu jogar água e o ferro se dissolver, isso quer dizer que não está correto. Então, você só pode usar o solvente, né, nesse soluto, vamos supor, solvente nesse soluto quando estiver quente. Nos dois solutos, entendeu? Quando estiver quente. No frio, se ocorrer, quer dizer que não é. Belezinha. Agora vamos para cromografia em papel. Então, cromografia em papel também é chatinha, hein? Você tem que primeiro lembrar que
Ela é feita por diferença de solubilidade das substâncias entre duas fases immiscíveis. Então, immiscíveis, elas não se misturam. A fase móvel é estacionária. E as duas fases são móvel e estacionária, sendo a água geralmente uma das fases. Isso que é bom lembrar. E agora a gente vamos vir aqui falar sobre a floculação. A floculação, você tem que lembrar bastante do gel, porque formam agregados quando substâncias são misturadas. Então, formam pequenos agregadinhos e você tem que lembrar que o gel, ele é heterogêneo, ele é uma substância coloidal, ele é heterogêneo, você tem que lembrar muito disso. Tá, então aí dá pra ver quando que vai misturar água e vai formar o gel, né? Beleza. Agora a gente vai falar sobre a flotação ou sedimentação fracionada. Se dá pela adição de uma substância que separa a mistura em mais de uma fase. Então, flotação ou sedimentação fracionada se dá pela adição. Então, você tem que saber. Então, você vai adicionar uma substância que separa a mistura em mais de uma fase. Só isso tem que lembrar. Agora, levigação, separação por densidade entre dois sólidos. É aquele negócio lá de jogar uma pedra de metal e e uma bolinha de isopor. Uma bolinha de metal e uma bolinha de isopor. E aí vai acrescentar água, vai jogar e vai separar, porque é mais denso que é menos denso. Agora, destilação seca. Então, destilação seca você tem que lembrar de uma coisa: o aquecimento de uma substância sem oxigênio. Então, vai ser igual a outras destilações, mas só que o aquecimento vai ser sem oxigênio, não pode ter oxigênio. E separação magnética. Você tem que lembrar que o magnetismo só ocorre em ferro, níquel e cobalto. Só nesses três. Que nem o negócio lá do lixeiro, que ele consegue separar. Isso é ferro, níquel e cobalto. Não tem como separar alumínio. Isso é ferro, níquel e cobalto. Tem que ficar muito isso na cabeça. Então é isso. Espero que eu entenda da próxima. Beijo.